Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre o maravilhoso Objetos Cortantes, que é da mesma autora do Garota Exemplar. Objetos Cortantes conta a história de Camille, que é uma jornalista que volta à sua pequena cidade natal, porque o editor dela quer que ela faça uma matéria sobre alguns casos estranhos que estão acontecendo ali. Primeiro teve uma garota que foi morta e agora tem uma garota que está desaparecida. Só que o que acontece é que quando a Camille chega na cidade, ela começa a perceber que ela tem muito a ver com as vítimas, com essas duas garotas. E ela também percebe que enquanto ela vai entrevistando as pessoas para ir atrás de pistas e tentar descobrir mais ou menos o que aconteceu para fazer o texto, ela acaba revendo muitos dos fantasmas do passado dela. Esse romance tem uma característica muito legal. Eita, fez barulho. Esse romance vai ter uma característica muito legal, porque enquanto a gente conhece as paisagens da cidade e as pessoas, conforme a Camila entrevista as pessoas, a gente conhece ela própria, porque ela vai lembrando dos lugares onde ela passava na adolescência, onde ela costumava ficar, as pessoas que estudaram com ela, as pessoas que eram adultas e que hoje em dia são velhinhas, e ela vai revendo todo mundo, e isso é muito legal, porque a gente conhece essas pessoas, mas vai conhecendo ela também, então não fica com aquela sensação de que só o personagem principal foi desenvolvido, e sim todo mundo. Você não fica se perguntando, o que aconteceu com tal pessoa, porque ela vai falando com essas pessoas, e isso é muito bom. Perdi o fôlego. Eu perdi o fôlego, meu amor. Como eu falei pra vocês, esse daqui é o primeiro romance da Gillian Flynn, que depois escreveu Garota Exemplar. E, gente, Objetos Cortantes é um livro muito bem arquitetado. Assim, o negócio do Objetos Cortantes, ele tá envolvido com 50 milhões de coisas, sabe? Começando pelo fato de que a personagem principal se corta, isso tá na orelha, não é um spoiler. E também porque a garota que morreu, ela teve os dentes dela arrancados, sabe? Que também são objetos cortantes, saca? E isso dá uma sensação muito legal de que você não tá lendo um romance que foi escrito aleatoriamente. Você pensa que tudo tá interligado de alguma maneira e por isso você fica tentando achar algum sentido no meio de tudo isso. E o que é uma coisa extremamente positiva quando você está falando de um livro policial. E como é o segundo livro que eu leio dela, eu posso dizer que eu amo o jeito que a Gillian Flynn constrói os personagens. Isso aconteceu em Garota Exemplar e isso acontece aqui. Porque aqui, mesmo sendo só em primeira pessoa o livro inteiro, ela não cai na preguiça de escrever os personagens da maneira que a personagem acharia. Ela não fala tipo, fulano é chato, fulano não sei o que lá. Não, ela descreve nos mínimos detalhes. Ela vai falar dos tiques da pessoa, da maneira como ela se veste, das cores que ela veste. E isso é muito bacana, até do jeito de falar, e não só de gíria, sabe? Mas, tipo, falar de mais, falar de menos, ser mais grosso, ser mais simpático. E eu acho muito bacana como ela faz isso. É muito bacana, meu amor. Muito bacana. Sério mesmo. Então, já por tudo isso que eu falei, eu amei o romance. Mas vamos falar um pouquinho sobre a narrativa. Ela vai começar meio lenta, meio devagar, mas é porque no começo a gente só tem a Camille, que é uma personagem depressiva, que é mais fechada e tal. Conforme a gente vai entrando no clima na cidade, vai vendo as pessoas e como é que elas estão lidando com esses casos que estão acontecendo, as coisas começam a ficar frenéticas e você quer saber o que está acontecendo e cada cena é muito maravilhosa. E aí qual que é o intuito desse livro aqui? Para que ele serve? A Gillian Flynn vai explorar a violência humana. Porque geralmente a gente atribui a violência, o crime e tal a grandes centros. Só que aqui é uma cidade pequenininha, interiorana, sabe? Que você imagina que vai estar todo mundo bem, todo mundo de boa. Mas não, né? Porque o ser humano não consegue ficar de boa. E aí, aqui vai mostrar a violência no campo, vai mostrar a violência no âmbito doméstico. A violência está em todo lugar, que está intrínseca em nós. Nós somos nossos próprios objetos cortantes. Ó, filosofia, hein, Guilherme? Agora, vamos falar de problema? Vamos falar de problema. No meio de tudo isso daqui, tem algumas cenas que meio que atrapalham todo o trabalho que ela teve no resto do livro. Eles não destroem, mas atrapalham. Por exemplo, tem umas cenas que são muito convenientes demais, assim. São cenas que você lê e pensa, essa cena não ia acontecer se ela não tivesse que acontecer para ela pegar uma pista, sabe? Não tinha como acontecer. E aí acaba ficando um trabalho meio amador, meio nas coxas, meio preguiçoso, sabe? E a segunda coisa que meio que atrapalha a experiência é que aqui a gente não vai ter aquele estilo de livro policial em que a gente desconfia de todo mundo e que tem um monte de suspeitos, que cada cena você fica, ai meu Deus, ele pode ser o assassino, o que eu vou fazer agora? Não. Aqui a gente tem um número muito reduzido de suspeitos e, assim, mais ou menos na metade do livro eu já tinha o meu suspeito principal e infelizmente eu já tinha acertado, então eu fiquei muito triste. Mas a graça no Objetos Cortantes não é tanto quem fez,
mas como fez e por que fez, sabe? A graça é você entender as pessoas mesmo e não o crime. Enfim, gente, pra acabar, eu queria dizer que é muito difícil falar criticamente de um livro que eu gostei tanto. Que eu sei que ele tem alguns probleminhas e tal, mas eu me apaixonei tanto pelos personagens, pelos diálogos, pelos sentimentos deles. Objetos Cortantes é um livro que é uma experiência sensorial gigantesca. Você o tempo todo tá vendo muitas cores e muitas luzes e sentindo cheiros e sentindo na pele os objetos cortantes aqui. E é muito forte, assim, é muito bacana a capacidade narrativa da Gillian Flynn. Isso não tem como discutir. E eu também gostei mais desse livro, embora eu acho que as pessoas ainda vão preferir Garota Exemplar, porque ele vai tratar de muito mais coisas, não fica ali só no personagem principal, sabe? Ele vai falar sobre toda a estrutura de uma cidade, como é que as pessoas se relacionam umas com as outras, os diferentes grupos sociais, as classes sociais e... Enfim, é muito bacana. Eu gostei muito e Objetos Cortantes vai levar 4 lampadinhas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e para mais conteúdo sobre livros e literatura, continuem ligados no Cabine Literária. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal aqui embaixo e dá um joinha no vídeo e enfim. Beijo, gente. Tchau. E... meu amor. Morre não. Tá calor. Calor faz a gente tossir. É.